Como é que começou essa sua carreira de dentro da música, de cantora? Não, aí tem duas pessoas aqui que são muito importantes, inclusive, para esse processo. Estava falando fora das câmeras, mas eu lembro muito das aulas do Silvio e as aulas de orientação, que a gente discutia assuntos muitos, né? Assim, assuntos de interesse coletivo, assuntos atuais, assuntos já no último ano, no terceiro ano em especial, essa questão da carreira, né? Mas eu lembro muito do Silvio sempre pontuando o que nos afetava internamente, né? Isso, para mim, que é uma coisa que eu carrego até hoje, quer dizer, o que me afeta, né? Mais recentemente fui ler alguma coisa do Spinoza que fala dos afetos, né, também. Então, eu lembro que o Silvio brincava comigo, assim, nos intervalos, tal. E aí, Fabi, vai parar? Não vai fazer jornalismo, né? Você vai prestar jornalismo mesmo? Eu falei assim, não, Silvio, não quero esse negócio da música. Fabi, você é filha de sambista, que coisa maravilhosa. Você vai cantar, menina. E depois, quando eu resolvi pela carreira, foi muito interessante, porque eu lembrava muito do Silvio. Mas, durante o meu período no equipe, e é muito curioso, porque eu passei só 2 anos na equipe, comparado com colegas na minha turma, a Lu Barbieri, a Lu Guimarães, que vieram desde do colégio, né? Mas foram 2 anos tão intensos que eu acho que eles foram muito determinantes, e são ainda, na forma como eu encaro a vida, na forma como eu me relaciono com as pessoas. E aí o Zé Maria, que está aqui, assim que eu cheguei na equipe, eu vim de um colégio, bom, primeiro eu vim de escola pública, né? A escola pública também me deu uma condição especial, Fred, que foi, de cara, lidar com as maiores adversidades, né? Da questão da cor, a questão do gênero, a questão das famílias, das minhas colegas que eram ricas e as colegas que eram pobres. Eu lembro, eu estudei no Olavo Pesotti, que fica na Vila Madalena, e pela porta da frente entravam as minhas amigas brancas. Pela porta dos fundos da escola, que na verdade não eram portas, mas eram muros, e que as pessoas fizeram, na época tinha uma favela ali atrás, a favela do Mangue, era atrás do colégio, as pessoas arrancaram, porque era mais fácil entrar pelo fundo da escola do que ter que dar a volta, descer a Fradique Coutinho e entrar pela porta da frente do colégio. Então, as minhas amigas negras entravam pelo fundo da escola. E isso, mesmo eu sendo uma menina de quinta série, de sexta série, aquilo me causava um estranhamento e um incômodo muito grande, porque eu sempre fui colocada, isso é engraçado porque é uma questão da minha vida, parece que, e eu lembro muito da Renata, com quem eu estudei história na equipe, quando a Renata foi falar da dialética, né? Eu me senti uma figura completamente dialética, porque eu estava lá e estava aqui, e também estava lá, e eu era super diplomática com todo mundo. Mas isso, a escola pública e essas diferenças foram muito importantes para depois eu encontrar e me encontrar na equipe. Teve uma cisão na minha vida escolar, que eu acho que foi uma bobagem, por conta de uma... Quer dizer, tudo é o afetivo, né? Eu tinha uma grande amiga nessa escola pública, que era uma japonesa, a Lisângela, que hoje é uma dentista fabulosa. Nós éramos muito amigas. E os pais, resolveram que ela ia para o Etapa, para o Colégio Etapa, né? Que tem um direcionamento muito pontual no que tange a questão do próximo passo, né? Então, você entra no colegial já olhando para a universidade, em especial para a Politécnica e para as engenharias todas, a medicina e tal. E eu falei assim, não, eu falei para os meus pais, não, eu tenho que ir também junto com ela, né? Claro que eu não tive essa passagem tão amorosa como foi do equipe para a universidade, isso no primeiro grau,
né? A gente não tinha essa conversa que o Silvio propunha, a Alsônia, mesmo os professores de cada matéria, né? O Antônio Carlos, enfim, a conversa não existia, o diálogo não era uma coisa na sala de aula. Na escola pública a coisa é muito de cima para baixo, né? O professor de escola pública lida com um caldeirão que, né, que fervilha muito. Então, eu lembro que eu fiz o primeiro colegial no Colégio Etapa. E eu sempre fui uma boa aluna, assim, essa coisa da nota. Eu nunca tive muita dificuldade, eu sempre gostei de estudar, eu sou filha de mãe professora, então minha mãe sempre acompanhou e tal. Bom, eu tive uma queda de rendimento no Etapa, assim, considerável. E eu fui ficando uma pessoa triste, muito triste. Eu era uma menina super alegre, que se comunicava. Eu estava numa colônia predominantemente japonesa, então, para mim, já era o primeiro estranhamento, porque eu saí de uma coisa né, diversa, étnica, e fui para uma coisa oriental, assim, né, para uma colônia predominantemente de japoneses, e que tem uma outra disciplina e uma forma de encarar. Eles são extremamente, inclusive, eu acho muito servis, né, em relação às ordens e aí eu comecei a ficar muito deprimida. Eu lembro que eu passei de uma professora de matemática para 4 professores de matemática, 4 de química, 3 de física, e tudo que eu gostava, que era a arte, que na verdade não era ainda para mim tão claro, eu não tinha espaço, né? As aulas de literatura, eu tinha uma professora, que era quando eu ficava super feliz, mas eu tinha uma aula, 2 aulas semanais, e todas as outras eram preenchidas pelas disciplinas de exatas e de biológicas. Bom, aí quando chegou no final do ano, eu só chorava, porque eu lembro que eu tirava nota 5 em matemática, e eu passei a odiar a matemática na minha vida. E aí eu falei para minha mãe, eu não posso mais ficar nessa escola, porque eu vou enlouquecer. E minha mãe começou a perceber o rendimento, que era péssimo. Bom, aí a minha mãe, professora, chega, Oswaldo, ela vai para a equipe e acabou e não tem discussão. Quando eu chego na equipe, eu lembro claramente, assim, eu achei que eu estava no manicômio, assim, os primeiros dias, assim, eu olhava, assim, eu falei, não, eu acho que a minha mãe deve estar muito louca. Aí eu vi os meus colegas de turma, assim, fumando cigarro, e eu lembrava que no Etapa, as meninas, para fumar cigarro, elas se entuchavam todas dentro do banheiro e trancavam o banheiro. E aí tinham as funcionárias que tinham que cuidar da gente, né, no intervalo. Na época a gente ainda falava bedel, né? E elas ficavam, assim, meio que cheirando para ver se tem cheiro de cigarro. Elas entravam no banheiro, as meninas... Era uma coisa, isso no Etapa. Aí, quando eu cheguei na equipe, assim, galera fumando cigarro, sentada no chão, assim. Eu falava, eu acho que não vou aprender nada nesse lugar, assim. Como é que pode, né? Tanta desordem, assim, né? No primeiro momento, para mim, eu falava assim, não estou entendendo. Foi um fosso, né? No primeiro momento, foi um fosso. E aí, mas tinha uma coisa já, de início, que eu gostava muito, que era assim, todo mundo se abraçava. Os alunos se abraçavam, todo mundo chegava, os meninos com cabelo comprido, o Digão, imagina, o Digão foi meu primeiro amigo. Eu olhava o Digão, eu falava assim, não falava nada, na verdade, eu olhava para ele, eu achava ele tão estranho. Mas eu falava, cara, como as pessoas, ao mesmo tempo, as pessoas eram absolutamente harmônicas ali. E quando as aulas começaram, o primeiro professor com quem eu estabeleci uma relação de muito afeto e de proximidade foi o Zé. E foi muito interessante, porque eu cheguei na sala do Zé falando assim, cara, que saco matemática, eu vou me ferrar. E aí o Zé explicava matemática de um jeito que eu falava assim, mas não é possível que eu estou entendendo o que ele está falando, porque era tão difícil até ontem, agora... Mas eu acho que eu vou errar, vou tirar E na prova, né? Eu acho que eu nunca fui tão mal, né, Zé, assim. E aí porque eu falava,
Mas aí teve uma coisa que... Aí o Zé foi... São esses magos que aparecem na vida da gente. Eu acho que o professor tem essa importância tão fundamental. Por isso que eu tenho um respeito para o professor que é muito grande. O Zé... Eu não sei por que você soube que eu cantava, Zé. É porque eu acho que eu cantava com o Digão, né? Eu gostava de cantar. Eu cantava na igreja católica na época. E aí eu comecei a perceber que tinha uma turma na minha sala que gostava de trazer violão. O Betinho trazia violão, o Digão. E aí eu sempre ficava meio perto. Aí teve um dia que eu fui cantar com eles. Eles falaram, pô, você canta bem pra caramba, canta aí, não sei o quê. E eu comecei a cantar. E aí isso chegou no ouvido do Zé. E eu nunca esqueci. Um dia o Zé falou para alguém me chamar no intervalo e ir na sala dos professores. Eu falei, putz, deve ser aquela nota E que eu estava esperando, né? Deve ser o conceito, né? Que eu acho que eu fui mal na prova dele. E aí o Zé estava com a viola caipira dentro do... Nunca esqueço. O Zé com a viola e o Zé... Eu chegando na sala dos professores pedindo licença, né? Eu lembro muito do Antônio Carlos, assim. Às vezes... É que o Antônio Carlos, para a gente, não era Antônio Carlos, era o Sapão, né? Então a gente chamava Antônio de Sapo. E aí a gente falava assim, o Antônio sempre meio, às vezes, meio bravo, assim. Eu falava, cara, o que eu vou fazer nessa sala? Aí eu disse assim, Fabi, vem aqui, canta essa voz aqui para mim. E o Zé estava tocando Milton Nascimento. Eu conhecia o repertório do Milton. E aí eu comecei a cantar com o Zé. Aí teve o primeiro festival de música do ano que eu tinha ingressado na equipe. Pouco tempo depois teve o primeiro festival e o Zé quis se apresentar no festival, como ele já tinha feito tantas vezes, e pediu para me chamar. Aí foi a consagração na equipe. Aí, participar do festival do lado do Zé, aí eu virei uma figura super da galera, porque, né, quer dizer, foi a forma de eu me integrar com as pessoas, foi através da música, que já estava em mim, né, e que o Silvio, tão rapidamente, o Silvio acho que estudou muito mesmo, assim, fez pós e um monte de coisa. O Silvio, em 3 aulas, ele já tinha sacado tudo o que ia acontecer com a minha vida. Eu nem precisava ter feito tantos anos de terapia, pois, 3 aulas eu tinha que ter seguido o que o Silvio tinha dito. Eu acho até que ele tinha lido Spinoza também. Eu acho que ele tinha lido Spinoza. E aí foi muito interessante, porque através eu acho que a música foi a forma como o Zé me atraiu de uma forma muito bonita e muito esperançosa até para a disciplina dele. Eu passei aí bem de novo em matemática. E aí depois tiveram uns convites que foram lindos, assim, são lembranças que eu tenho até hoje, de ser monitora da 8ª série, que eu fui para Barreiro com a 8ª, o Silvio estava também, o Antônio também estava, né? Depois eu fui monitora de uma turma que a gente foi para... Não, aí eu não fui monitora, não. Aí era um projeto da nossa turma que foi na CSN, Volta Redonda, que foi um projeto lindo também. Bom, e aí, nesse momento, eu começo a entender que o enquadramento tinha caído por terra. Eu ser uma pessoa que só era capaz de fazer isso, ou entender a matemática sem a física, sem o português, não existia, não era possível, né? Isso deu um pouco de trabalho depois, quando eu me tornei uma profissional, vou dizer a vocês. Isso é uma outra parte da história. Mas, porque não é fácil viver no mundo fora da equipe. Isso eu acho importante também, que vocês saibam. Não é fácil viver no mundo fora da equipe. Eu ainda fui para uma universidade que me deu... e escolhi um curso, tive sorte de ter bons professores também. Eu fui para uma universidade em que você é visto, guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de universidade, mas você é visto de uma forma mais humanizada, que é a PUC. Né? Se eu tivesse estudado, talvez, não sei, em alguma outra, eu tivesse sofrido um pouco mais, porque aí também veio um conflito grande, Fred. Quando eu chego no 3º colegial, eu não sabia o que escolher, né? Eu fiquei na dúvida de eu ir para humanas e de eu ir... Exatas eu sabia que eu não queria ir. Mas eu falava assim, mas para onde eu vou? Porque música, na minha família,
Mesmo meu pai sendo sambista, e meu pai vive de economia, né? Meu pai não vive de música, nunca viveu. Mas é também uma coisa de gente que não tem o que fazer na vida. É um pouco isso. Eu, aos 24 anos, quando eu decidi ser cantora e cheguei com o contrato de rescisão do Terra, do Portal Terra, que eu trabalhava lá, para o meu pai ler, meu pai pegou e olhou para mim e falou assim, você recebeu outra proposta de trabalho? Eu falei, não, estou indo embora mesmo do jornalismo. Você vai fazer o quê? Eu vou cantar. Não, Fabiana, jogou o contrato, senta aí. É que o pai sempre tem o medo de... Né? Então, quer dizer, tem esse lugar que é um lugar difícil, né? Quando você sai do equipe, você fala assim... Por que eu estou falando isso? Porque o equipe é um lugar de encorajamento também. Você fica uma figura muito corajosa, porque você tem todo o suporte emocional ali, né? Você tem a Alsônia que recebe você, te abraça, beija, dá bom dia... Né? Você tem os funcionários da equipe. Eu nunca, a Aldinha nunca vi a Aldinha ficava louca com os pequenininhos. Eu vi a Alda meio louca, mas assim, nunca vi ninguém desrespeitar ninguém nesse colégio. Então, você fica muito protegido. Não a proteção que te deixa num lugar perigoso, que depois você vira um déspota. Não é isso. Mas é esse invólucro do afeto, sabe? Graça do amor, de quem faz aquilo com amor. E o mundo aí fora não é bem isso, né? Bom, é claro que a gente também tinha na equipe situações de muito desafio. Por exemplo, e aí eu tenho que falar desse cara também, que eu nunca fui uma pessoa que gostou da área de exatas, das de exatas e a questão das biológicas, quando entra química, física e tal. Bem, esse é o Gil. Eu tô na maior situação aqui, meu bem, porque eu estou na frente dos meus amores, meus professores amados. Mas aí, a questão é assim, eu tenho falado do Bianchi, que foi meu professor de química, e que era o único professor que... O Mauricinho, professor de biologia, não gostava muito quando eu chegava atrasada, porque eu estava tocando com o Zé. Mas o Bianchi sempre falava assim para mim, tudo bem, Fabiana. Eu chegava atrasada na aula de química, porque eu estava sempre com o Zé tocando. Quando o Zé levava a viola, eu ficava... Aí o Zé, eu preciso ir embora para a aula do Bianchi. O Zé, não, tudo bem, só vamos passar mais uma vez essa voz. E a gente passava, aí eu batia na porta. Aí ele, Fabiana, bom dia. Já estava no 3º quadro de química, né? Aí o Papi que sentava lá atrás, eu entrava na sala, o Papi começava a imitar a Whitney Houston. Então, assim, esse lugar, só para voltar à questão também do que tinha que escolher. Porque até o 2º colegial, você está relax, você fala assim, tem muito tempo ainda que eu vou ficar na equipe. Não vou pensar nisso. Só que o ano chega, né? E aí eu falei, um pouco também pelas amigas, pelos amigos, por exemplo, a Marininha, né, que virou psicóloga, a Marina foi para... Aí a Marina virou, a Marina Smith, que era minha grande amiga, né, a Marininha virou psicóloga e foi para biológicas. Aí a Paulinha foi para biológicas, o Digão foi para biológicas. Eu falei assim, eu vou para biológicas. Eu vou para a turma de biológicas, que são os meus amigos do 2º, da turma que eu era do 2º B. E aí eu fui para o 3º B. Eu lembro da música que o Zé fez até hoje. O equipe sempre tem gente, sempre gente que se vai embora. E aí o Zé não foi para a viagem da Ilha do Cardoso, mas me deu a responsabilidade de ensaiar com o povo em Ilha do Cardoso. Imagina, ninguém ia para o ensaio, né? Eu ficava caçando as pessoas na praia. Você lembra? Você foi. Ficava caçando. Gente, vamos ensaiar. O Super CDF. O Zé pediu, vamos ensaiar. Aí a meia dúzia. Aí ficava assim. Aí chegou no dia da formatura, metade chorando, metade não cantava. E a gente... Vamos lá, né, gente? Mas voltando à questão dos afetos, que eu acho que isso marcou muito para mim, assim. É muito bom você... Imagina. Você foi fazer biológicas? Eu fui fazer biológicas, porque eu tinha a ideia também de estudar biologia. Rola uma confusão, né? Quando a gente tem 16 anos, a gente não sabe muito o que a gente é. Mesmo o Silvio
dando todas as orientações e as dicas, né? Assim, o Silvio não fala o que é, mas ele vai ali, né? Te ajudando a jogar o futebol. Sabe qual foi a melhor coisa nessas aulas? O Silvio nunca deu a resposta para a gente. Isso foi muito importante. Ele nunca falou o que a gente tinha que fazer. E isso pode, aí fora, pode ser uma coisa absolutamente anacrônica, o que eu estou dizendo, absurda, do ponto de vista das escolas que formalizam e encadeiam seus alunos para serem aquilo que eles acham que o mercado espera. Mas eu nunca tive a resposta. A resposta eu tive que buscar dentro, não só dentro de mim, mas no meio, na maneira como eles foram, como a equipe cria esse campo de futebol para a gente jogar, entendeu? Então, a resposta não... O Silvio nunca me deu a resposta que eu ia ser cantora. Mas o Silvio ele fez as perguntas, Não só ele, você fez, Antônio fez, Nelson fez, todo mundo, a Alsônia sempre fazia, o Rubão fazia, né? O Ricardinho fazia. E aí tem uma outra coisa que isso permite que a gente trabalhe com uma coisa que é muito difícil, que é o silêncio. E que eu fui entender mais de silêncio depois que eu fui estudar música. O silêncio, a gente está acostumado a pensar que o que existe é a fala, né? Na música, para a gente, não existe a nota antes do silêncio. O que existe é o silêncio. A nota preenche. E o que é importante é o que está em torno da nota, não é nem a nota. Não é, Zé? Não é nem a nota necessariamente, mas é o que está em torno da nota. Só hoje, com 41 anos, eu consigo, acho que, fazer essa reflexão sobre tudo que a equipe contribui na minha vida, porque não é no passado. Né? Às vezes, quando eu dou entrevista, as pessoas perguntam de educação para mim, não foi a PUC, que eu tenho uma gratidão por alguns professores com quem eu estudei, maravilhosos, professor de filosofia, que era chileno, lutou na ditadura militar, aquele professor, sim, o teólogo com quem eu estudei também, mas o equipe me fez gente, entendeu? Para poder sair, para poder entender o silêncio e falar, não, espera que a resposta vai chegar e você vai entender, né? Porque o conhecimento não está no livro. Isso é o que a gente acho que aprende aqui, né? Não está só no livro, né? O livro sem o interlocutor não é nada, ele não acontece, né? A apostila de história, os livros que eu tive que ler aqui, sem o professor que me ajuda a olhar. Tem uma coisa muito linda do Eduardo Galeano, um texto, que inclusive é contracapa daquele livro dos abraços dele, Antônio. Ele fala assim, que Santiago Kovadlov levou o filho para ver o mar. O menino não conhecia o mar. Eu estou improvisando um pouco, mas a história é essa. O menino não conhecia o mar. Quando ele chegou diante daquela imensidão, o menino ficou mudo de beleza. E aí ele virou para o pai e falou assim, me ajuda a olhar? Né? Eu acho que é isso que a equipe faz com a gente. Né? Então, a equipe, diante desse mar que é o mundo, a equipe faz isso. Ajuda a gente a olhar. Né? E isso tudo, eu estou falando da relação basicamente com os professores, mas entre nós, alunos, é muito interessante como o grupo se organiza para incluir os que são excluídos. Eu estudei numa sala que só tinha dois negros, eu e o Papi. O Papi, um negro retinto, né? E eu, uma negra que as pessoas não falam que eu sou negra.
né? Mas que todo branco reconhece que eu sou negra. Os pretos às vezes têm dúvida, mas quem é branco sabe que eu sou preta. Né, Nelson? Né? E, né? Não, e curiosamente, depois eu vou contar uma história que aconteceu ontem, muito curiosa, que eu acabei de fazer o meu teste genético pela African Ancestry, que é um instituto muito respeitado nos Estados Unidos, que tem um banco de dados genético africano imenso. Eu não sou africana, nem por pai, nem por mãe. Aliás, meu pai é espanhol, meu pai que é preto, fenotipicamente. Meu pai está assustadíssimo, falou que não dá certo, que não fez, que esse negócio é uma mentira. Não fiz direito esse teste, que história é essa? Eu falei, pai, Deus, o senhor é espanhol, português ou holandês? O senhor vem desse povo. É, holandês. Imagina, meu pai é preto que nem o negão. Não tem. Aí meu pai assim, incrível, Fabiana, ontem. Mas isso é um outro assunto. Mas eu estava dizendo da questão da inclusão. O Papi, eu estudei com o Papi no 2º e no 3º colegial. Eu lembro, o Papi, para ser... Ele naturalmente tem aquela coisa engraçada, ele sempre teve. Mas, na realidade, e eu lembro porque eu fiquei mais amiga do Papi no 3º ano, o Papi era muito tímido. O Papi não era aquela coisa tão... Né, assim, o tempo todo o Papi era o que divertia a classe, o Papi era que todo mundo tirava um sarro e tal. Agora, tem uma coisa que, quando eu olhava para o Papi, eu me lembrava da minha escola na 8ª série, que era insuperável o Papi no atletismo e em todos os esportes. Ninguém batia o Papi. E isso era o que também diferenciava o Papi. Então, quer dizer, e que também era uma forma do Papi ter poder ali. Então, o grupo passa a respeitar o Papi também, porque o Papi era uma figura que, nos esportes, todo mundo queria estar no time dele. Entende? Assim, e eu lembro que a questão da cor, eu não me recordo de nenhuma situação na equipe em que as pessoas excluíram pelo tom de pele. Eu não me recordo. Mas é um fato você ser negro. Ninguém disfarça a negritude. Pessoas que são mais claras como eu, no Brasil, a sociedade tenta embranquecer você. Aí começa com o discurso, não, mas sua mãe é branca. Não, mas você não pode falar que você é preta, você tem que falar que você é mestiça. Bom, aí você vai para a universidade, depois você vai estudar o Gilberto Freire e tudo mais, aí você vai estudar a questão da mestiçagem, enfim. Aí você vai falar, bicho, que maluquice, você começa a entender o tanto de situações que você passou quando você era pequena, de exclusão. Ó, você é diferente. E eu lembro que o Papi, ele não foi diferente, ele não era diferente para a gente. O Papi era, eu acho que do 2º colegial, não digo, mas o 3º, era um amor coletivo que as pessoas tinham pelo Papi, e agora eu digo sim, eu acho que até porque todo mundo reparou, tinha uma coisa de reparação interna, quase que dizendo assim, Papi, desculpa pelo que a gente fez com o seu povo. Eu não acho que era consciente isso, não. Mas eu sentia que no grupo, valorizar também as coisas que o Papi fazia era uma forma também das pessoas dizerem, Papi, a gente também tem um pouco a gente também se sente mal quando você é excluído. Por quê? Porque a gente te ama. E quando você ama alguém, você... Ele é filho, um dos filhos do Kabengele Munanga, que é um dos maiores antropólogos africanos, que nasceu no Congo, no antigo Zaire,
e que foi professor, um dos 3 únicos professores negros da Universidade de São Paulo. Era ele, o professor Milton Santos, e tem um outro professor, que eu não sei o nome, e ele é filho do professor Kabengele Munanga. Talvez se o Papi tivesse sentado aqui, o Papi não fosse falar nada disso, ele não tenha nem essa percepção, mas isso era a maneira como eu olhava para o Papi, porque eu vi o Papi muitas vezes mais silencioso, mais introspectivo. Ele não era o palhaço da sala o tempo todo, né? Eu lembro do Betinho Vilela, um Betinho colado com o Papi, o Iga colado com o Papi, todo mundo era... Porque, no fundo, gente, eu acho uma coisa... Eu acho que todos nós somos excluídos, sabe? É isso que eu acho. De alguma forma, a gente tem sempre alguma situação a qual a gente é excluída, né? As mulheres já nascem assim. E aí, se é mulher e negra, né, o grau sobe um pouquinho. Você ganhou mais alguns milhões, né, nessa coisa. Mas eu quero voltar a dizer uma coisa que eu acho que é muito importante nessa continuidade da equipe, nos professores novos, né, que tem. Acho até que o Digão é professor, né? Que é esse lugar de incluir pessoas e dar oportunidade mesmo para pessoas que não necessariamente teriam condição até financeira de estudar num lugar como esse, que é um lugar, tendo em vista tudo que a gente está vendo por aí, é um lugar muito privilegiado. Não privilegiado, não estou falando do ponto de vista financeiro, estou falando privilegiado daquilo que você mas daquilo que você carrega para o resto da sua vida, sabe? É muito forte você ter lembrança, depois de 23 anos, de coisas que te marcaram dessa forma. Eu não tenho lembrança, talvez, da minha educação de 4ª série, 3ª série. É engraçado, as lembranças que eu tenho sempre foram de situações de muita injustiça, quando eu era pequenininha. Na 2ª série, eu tinha um colega que era traficante, eu tinha 8 anos, ele já tinha 12. Ele era traficante, negro, morava na favela. Pouco tempo depois, o Cláudio, nunca esqueci o nome dele. Aí a professora Cândida, fez uma dinâmica que era assim, ela criou uma mini biblioteca dentro da sala de aula. Então, cada um levava o seu livro e aí a gente podia trocar os livros. E aí, quando o Cláudio foi escolher o livro, a pessoa que era dona do livro não queria deixar o Cláudio levar o livro. E a professora Cândida, que era uma senhora branquinha, alemãzinha, baixinha, deu uma super bronca na menina que não queria deixar ele levar o livro, pegou o livro e falou assim: Cláudio, você pode levar esse livro para casa. Eu tinha 8 anos, eu não esqueço dessa cena, né? Talvez também porque eu tenha visto outras coisas na minha família. Minha avó negra, minha avó preta, meu pai preto. Então, é uma sucessão de humilhações que a gente vai acompanhando. Então essa questão, especialmente da étnica, sempre me chamou muito, né, a atenção. E quando eu cheguei no equipe, no etapa eu vi muito isso. Eu era excluída, porque numa comunidade de orientais ricos, eu estava com a turma. Eu lembro até que teve um protesto por conta da mensalidade, e meu pai entrou no protesto com quem? Com os pais que eram árabes, sírio, não sei o quê, o outro pai preto, lá no Colégio Etapa. Então, quer dizer, eu já estava na turma, entendeu? Na turma da Revolução. Então, enfim... Então, essas coisas sempre me chamaram a atenção e eu acho que o equipe acaba sendo uma esperança também no que tange essa questão da inclusão e de olhar para o indivíduo e tentar trazer todo mundo mesmo para a roda, como é o símbolo da equipe, e as pessoas conseguindo se olhar no olho com respeito, com alteridade, né? Enfim. Eu entrei na PUC assim que eu saí da equipe, né? Saí com 17 da equipe, com 18 eu estava na PUC.
E com 19, por ironia ou não, o meu pai, que trabalhava no Bom Retiro, a ULM era ali no Bom Retiro, né? Aquele prédio que hoje é a oficina Oswald de Andrade, era o prédio da música. E o meu pai trabalhava na rua, acho que no 5º, 6º andar, e meu pai ficava numa altura que eu ouvia os músicos estudando, os alunos e tudo. E meu pai, malandríssimo, claro, ele deve ter passado lá na universidade, olhado, porque meu pai sempre quis estudar música, né? E ele não teve essa condição. Aí um dia meu pai virou para mim e falou assim: ô Fabiana, tá tendo lá seleção de música, de cantor, por que você não vai lá fazer a prova? Aí eu falei: onde, pai? Lá do lado do meu escritório, tal, vai lá fazer. Bom, eu fui fazer, eu passei em primeiro lugar na prova de canto popular, assim, não sei quantas pessoas, porque é público, né, muita gente. Eu passei, assim, e eu lembro que eu cheguei, assim, aí você fica escutando, né, numa sala o cara estudando tuba, no outro o cara estudando flauta, outro violão, orquestra chegando. Eu falei: cara, que mundo maravilhoso esse aqui, né, mas eu vou fazer a prova de canto, mas, sei lá, eu não tinha nem acompanhante. Os cantores entravam com os acompanhantes, com o pianista. Aí eu lembro que eu entrei de frente para a banca, assim, a banca: pois não, é seu acompanhante? Eu falei: não tem acompanhante não, eu vim cantar, eu não sei, eu trouxe a letra. Porque pelo menos porque eu falava assim, não, eles têm que ter algum parâmetro, né? Se eu erro a letra, sei lá, né, alguma coisa, eles vão querer ver. E aí as professoras falavam assim: não precisa, a letra não precisa, você não tem a cifra. Não. Mas se vocês quiserem, eu posso voltar depois. Você lembra o que era que você cantou? Eu acho que eu cantei um samba difícil pra caramba do Paulinho da Viola, que é aquele... Não, mentira. Eu cantei um tema do João Bosco, que a Nana Caymmi cantava. Um tema conhecido dele, romântico e tal. E aí eu cantei, assim, aí depois me ligaram, dizendo que eu e o Marquinhos, que é um cara que ficou jornalista da Folha, a gente tinha passado em primeiro lugar, os dois, e a gente pôde escolher professor para estudar. Eu falei: nossa, que máximo, né? Aí aconteceu o inevitável, eu comecei a faltar na PUC. Aí eu faltava, só que aí eu já pagava a universidade, né? Meu pai pagou o primeiro ano e depois eu assumi a universidade. Então, era eu que tinha que pagar mesmo, então eu falava assim: não vou poder ir nessa aula de ser professora. Eu lembro até que eu ia ficar pendurada por conta de uma matéria que era... era uma mulher que sabia tudo de Sartre. Ela ama Sartre e a gente tinha que engolir Sartre no curso inteiro com ela. E aí, um dia, Antônio, tô eu num samba. Quem que eu avisto, Silvio? A professora, sambando, toda feliz, vendo o Monarca. Eu falei: já sei por onde eu vou pegar essa professora, porque eu ia ser reprovada na disciplina dela. Aí cheguei lá, Nelson, assim, tentar... Pelo amor de Deus, deixa eu entregar resenha. Já tinha passado o prazo, o pessoal já estava saindo de férias. Aí eu falei assim, Nani, acho que era o nome dela, professora Nani. Professora, tudo bem? Ela era toda... Pois não, Fabiana. Eu falei: professora, olha, eu tenho uma coisa muito séria para dizer para a senhora. Eu, de fato, não entreguei as suas resenhas, mas eu tenho que lhe contar... Eu já estava fazendo musicais na época, eu tinha começado a fazer musical. Eu falei assim, mas assim, não sei se é um bom motivo ou não, mas eu tenho que lhe contar a verdade. Eu sou cantora e eu estou fazendo um musical, e o musical era com a Sueli Franco, o Everton de Castro. Ela assim: você é cantora? O que você canta? Eu falei: samba. Eu amo samba. Eu falei assim: é mesmo? Nossa. Eu falei: nossa, que coincidência. A professora assim: Fabiana, não tem problema, querida. Quando você pode entregar? Ufa, passei na disciplina da mulher, porque o samba me salvou, né? O samba e o seu, né? Então, essas coisas... Então, aí foi assim, eu comecei na Universidade Livre de Música, ia tocando a PUC, paralelo e tal. Bom, demorei 6 anos para me formar, 6, 7 anos para me formar na PUC. Foi uma decepção a minha formatura, tanto é que eu já esqueci, porque fui eu e um amigo meu fazer o juramento para a professora do departamento de comunicação,
sozinha, eu e ele. Não, porque eu precisava de alguém para filmar para o meu pai, para mostrar que eu tinha pego o diploma. Meu pai achava um absurdo, não... Como, né? Aí fui eu, falei assim, eu juro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu, a professora, o diretor do departamento, e esse meu amigo. Aí eu falei assim, filma aí para minha mãe. Então, eu falei, eu juro, não sei o que. Aí eu formei. Aí eu fui... Eu trabalhava já como... Eu vim trabalhar na equipe, né? Fazia a revisão dos textos e tal. Logo depois que eu saí, eu vim trabalhar na equipe. O que para mim foi muito bom também, porque aí eu mantinha contato com as pessoas que eu adorava, não fui embora totalmente. E depois eu fui... Aí sim, aí eu entrei no jornalismo e tal. Quando eu estava com 24 anos, eu já tinha passado por algumas redações, assim. Nada tão expressivo, mas com 24 eu estava no Terra, já era subeditora lá, era a era do boom, estava começando o boom da internet. Eu estava bem empregada, já tinha um salário, para 24 anos, um salário super bacana, tinha todos os direitos e tal. Aí, seu amigo, Marcelino Freire, ligo eu para o Marcelino, porque eu fazia plantões de 14 horas, 13 horas, 12 horas. E eu não conseguia cantar, só que eu já estava com o Eduardo Gudim, aí o Gudim ligava no meio da redação, tinha que fazer uma entrevista assim, Gudim, pelo amor de Deus, espera um minutinho, eu já te ligo aí, tá? Porque eu sabia que era um negócio de show, aí eu tinha que terminar a matéria, aquela pressão, aí eu mandava, porque na época não tinha WhatsApp, né? Senão a gente resolvia mais fácil. E aí eu ficava nessa coisa, nesse conflito, e aí eu ligava para o coitado do Marcelino, que já tinha se desafiado, vindo de Pernambuco, se ferrado aqui e tal, para viver de literatura. Mas o Marcelino demorou muito tempo também, ele foi revisor, anos de várias empresas agências de publicidade. Um dia eu liguei para o Marcelino, não aguento mais esse lugar, não sei o quê, que merda, não quero mais ficar aqui, bibibi. Parênteses, mas antes disso, eu sabia que eu não ia ficar lá. Eu lembrava do Silvio, você vai ser cantora. Eu sabia que eu não ia ficar lá. Então, toda vez que abria a porta do 12º andar, lá das Torres Gêmeas, lá da Berrini, onde eu trabalhava, juro por Deus, era um ritual, eu fazia exatamente isso aqui. Abria, eu fazia assim, um dia a menos, um dia a mais na música, vai. Aí eu ia. Entrava na redação, parecia um trator. Um mau humor horrível. Eles falavam... Eu tinha 2 chefes, um que é muito meu amigo, que é judeu, e o meu chefe era árabe. Então eles falavam que eu era a faixa de Gaza. Chegou a faixa de Gaza, aí eu sentava. Bravíssima, assim, né? Sempre muito nervosa. Aí eles falavam assim, a faixa de Gaza tá nervosa hoje. Aí eu falava assim, não tô muito de bom humor, hein? Sentava. Aí começava a fazer, trabalhar. Teve uma coisa boa, eu aprendi um pouco de futebol, porque o Terra eu fui chamada para a equipe de futebol, para a equipe de esportes, porque o chefe que montou a equipe para tentar bater a galera do UOL me viu trabalhando na Star Media. Ele já era de esportes da Star Media, o Terra estava montando uma equipe, contratou o Paulo Matucci, ele me viu trabalhando feito uma louca na Star Media, ele falou, quero a Fabiana na minha equipe. Porque também ela não é uma cara conhecida no meio esportivo. Então, e eu muito séria, né? Chegava, fazia matéria, batia... No dia que eu ia fazer matéria na rua, os caras do UOL ficavam caçando o que acontecia, porque eu conversava com o porteiro, eu dava jeito de subir, era um negócio. Eu gostava disso, essa coisa investigativa da rua, da conversa, eu gostava de escutar as histórias, que também foi um espaço que a equipe tanto valorizou, né? Bom, aí... Vou chegar na coisa do meu pai. Então, fui trabalhando, um dia liguei para Marcelino, falei, Marcelino, não aguento mais, eu não quero mais, bibibi. Poxa, porque eu quero cantar lá. Aí Marcelino falou, assim, deu o texto que precisava dar. Ele falou, Fabiana, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar as palavras dele. Eu não conheço, nesse país em que a gente vive, um artista que tenha conseguido viver da sua arte sem ter se fudido. Se esse artista não tem sobrenome de gente famosa e não tem ninguém patrocinando, ele tem que se fuder. Então, para você ser artista, larga essa merda desse jornalismo e vai se fuder, vai ser artista. Ai, desliguei o telefone e falei, caraca, piorou, né? Em vez de ajudar, piorou. Bom, deu um mês, um dia eu cheguei na redação, eu sentei
virei para o meu chefe e falei assim, Matuca, eu preciso tomar um café com você. O que foi, Fabiana? Eu falei assim, eu tô no café agora, não estou passando bem. Fui para o café. Aí ele veio rápido atrás de mim. Eu falei, eu estou indo embora. Como assim você está indo embora? Alguém te fez alguma proposta de trabalho? Eu falei assim, não, eu preciso cantar. É só isso, Matuque. Eu tenho só que te agradecer, você foi o cara que me deu espaço. E ele assim, Fabiana, se você dissesse para mim que, sei lá, o concorrente te fez uma proposta, eu ia batalhar para cobrir, porque, enfim, você é uma profissional que eu estimo e tal, mas aí eu lembro, foi bonito, ele falou assim, mas você está fazendo uma escolha de vida. Eu não tenho o que cobrir. Ele falou assim, eu só peço para você 30 dias, para eu ter alguém para ficar no seu lugar. Aí eu cumpri os 30 dias cantando. Eu cantava na redação, assim, um bom humor, uma coisa impressionante, assim. Todo mundo, nossa, o que aconteceu, né? Ela está tão feliz, assim. Eu cantava. Bom, aí eu fui embora. Isso foi abril de quando eu tinha 24 anos, que eu nem lembro mais. Quando que foi a Copa? 2002, né? Teve uma Copa em 2002, não foi? Foi, que o Brasil foi penta? Então, aí o que aconteceu? Abril eu pedi demissão, maio eu fui embora. Julho os caras me ligaram, pelo amor de Deus, volta para fazer a Copa. Aí eu estava muito quebrada de dinheiro. Eu falei, volto, claro, um mês, hein? Não, nada mais. Aí eu fui para fazer assim, Ucrânia e Tchecoslováquia. Eu xingava. Mas eu xingava tanto porque quando você vai fazer futebol, a gente faz futebol online, né? Na internet. E eu fazia narração online. E aí, assim, a editoria de esportes fica lotada de televisão, só tem homem na editoria, é difícil ter mulher, porque eles são ultramachistas e são muito bravos, então você tem que ser mais brava que eles, para eles te respeitar, aquelas coisas. E aí, eu lembro que eles falavam assim, vai começar jogo, tá? Você vai fazer Tchecoslováquia e não sei o que lá. Eu falei, não, bicho, não. Só consoante? Como é que eu vou escrever o nome do cara? Só tem consoante. Aí ficava nisso, assim. Aí eu falava assim, vou falar só o número, hein? Ponta direita, número 4, bababá. Não, porque vocês, Kasklovski, não dava. Até foi esse Kasklovski que o cara fez o gol, entendeu? Eu ia ser demitida, Nelson. Né? Eu não podia, Bia. Kasklovski, não. Então eu fazia, aí os caras deixavam eu fazer do meu jeito. Então aí eu fiquei mais lá esse tempo, e aí fui embora de vez. Aí começa a vida, né, Fred? A vida foi assim. Eu pensava que eu não queria ser uma cantora que fizesse carreira em bar, porque eu já achava muito desrespeitoso as pessoas quando vão no bar e fica falando e a música não é ouvida, a música vira ambiente. Eu falava, não, esse lugar eu não quero para mim. Bom, para eu não ocupar esse lugar, que era o lugar que os meus pais achavam que eu pudesse terminar naquilo, era isso que eles não queriam. Eu preciso estudar. Aí na ULM eu era aluna que assim, aquela lá é a COSA. Porque a COSA estava em orquestra, em coral, em prática de conjunto, tudo. Eu fiz quase tudo que eu podia fazer. Na Universidade Livre de Música eu fiz. Estudei harmonia, estudei ritmo, estudei muita coisa lá. E aí eu comecei também a fazer umas aulas particulares, porque aí eu comecei a transitar, conhecer professores, outros, tal. Bom, o que eu fui fazer, Fred? O que era, na minha cabeça, um trabalho menos desrespeitoso do que aquele, mas que era na música? Serenata. Eram os grupos de serenata que estavam começando em São Paulo. Trovadores urbanos, tal. Mas antes de chegar nos trovadores, também os trovadores tinham outro, né? Eu fiz Menestréis do Amor, Serenata não sei das coisas, eu fiz 500 coisas. E porque a dona Marinês, minha mãe, falava assim, eu não criei filha para ser vagabunda, não. Pode acordar, Fabiana, 9 da manhã. Quer ser cantora? Vai arranjar emprego. Como que você arranja emprego de cantora? Aí eu ficava com isso. Eu falei assim, bicho, eu preciso arranjar um negócio que a minha mãe vai me respeitar, vai dar o tempo que eu preciso para amadurecer e poder fazer um disco um dia. Porque eu também tinha certeza que eu não tinha, entendeu? Não é só assim, condição técnica de pegar e fazer um disco. Vou fazer um disco. Eu não conhecia nem as pessoas. Como é que eu vou fazer um disco? Não tinha conceito. Né? Isso sempre eu tive. Assim, não, peraí, um disco é um conceito, é uma história, eu não vou fazer disco. Então, tá. Aí eu acalmei os ânimos da minha mãe e do meu pai, porque
eu fui fazer tudo que era musical que aparecia, musical brasileiro, porque esses traduzidos eu nunca gostei. Eu ia lá para a fila de manhã e ficava. Chegava na hora, eu olhava aquilo, o Antônio falava assim, você tem que passar, Fabiana. Abre a boca, engole a sala. E era o que eu fazia. Aí o professor, nossa, que voz que ela tem. Às vezes não era nem isso, mas as pessoas ficavam assustadas. A fúria era tanta que eu falava assim, dá para ela, deixa o coro. Ela faz o coro, ela entra no coro. E eu comecei a pegar coro, eu fazia coro. Que musicais? Eu fiz, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi os Lusíadas. Acho que vocês lembram. Teve uma montagem dos Lusíadas, que foi inclusive bastante polêmica, porque era uma montagem da Ruth Escobar, 500 diretores passaram por lá, mas eu fiz com o Yakov Hillel, a montagem. Na Sala São Paulo. Foi. Eu sabia que você estava lá. Eu estava lá. Eu era ninfa, não, numa época boa, eu era ninfa, fui um monte de coisa lá. E ali foi muito legal também, porque trabalhar com os profissionais que formam uma equipe de musical, que tem que dar suporte para os atores, também era muito interessante. Era a primeira experiência no teatro, sem ser com professor particular, que eu também comecei a fazer teatro. Quando o Marcelino me viu cantar com 18, falava assim, você tem que trabalhar, Fabiana. Você é uma pedra bruta. Você tem muito talento, mas você é uma pedra bruta. Você precisa... Eu vou arranjar uma amiga minha para te trabalhar no teatro. Aí arranjou. Aí eu fui trabalhar com a Júlia Pascali. Aí a Júlia viu. Não, ela é muito talentosa. Tal. Enfim, eu antes de entrar nesses musicais, eu já estava indo. Aí eu fiz A Luta Secreta de Maria da Encarnação, que foi a última do Guarnieri. Última peça que o Guarnieri escreveu para Sueli Franco. Eu fiz... Aí fiz um espetáculo em homenagem a Clementina de Jesus, em homenagem a Clara Nunes. Quando eu cheguei no Eduardo Gudim, as pessoas começaram a me conhecer, porque o Eduardo Gudim começou a espalhar um pouco o meu nome e a dizer, olha, tem uma menina nova no samba aí, em São Paulo, que canta bem e que eu trouxe para o meu grupo. Então, aí eu comecei, né... 96, tinha assim, 26º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Lá, eu era da Universidade Livre de Música, eu falei assim, vou prestar. Aí eu me inscrevi em tudo, aí eu já lia a partitura um pouco, tal, chegava a fazer a prova, cantando. Pá, do, do, pé, do, de. Ok, Fabiana, a Jane do Bock. Ok, querida, vai cantar o quê? O Paulinho da Viola. Você tem acompanhante? Não, nunca tive acompanhante. Não tenho, vou cantar capela. Aí chegava lá e cantava, sei lá, nada de novo. Eu lembro da Jane do Bock, primeira vez, foi tão bonita, ela olhou para mim e falou assim, aquela fila, né, para Campos do Jordão, todo mundo querendo, 9 vagas, 400 candidatos. Aí eu lá, papel, cantando Paulinho, papéis, sem conta sobre a minha mesa, o vento espalha assim. A Jane do Bock falou assim, para, Fabiana, você vai, porque você é tão honesta. Aí eu saí de lá e falei assim, gente, mas porque eu sou honesta, eu não entendi. Eu não sei se eu fui aprovada ou se eu não fui aprovada. Eu não entendi, eu acho que eu vou voltar na equipe para entender a questão. Essa aí eu não entendi. Jura, não foi nenhum elogio, tipo assim, você tem uma voz maravilhosa. Assim, você é tão honesta, menina, que você vai. Aí eu saí da sala, eu não comemorei, porque eu falei, bicho, acho que essa mulher é muito louca, cara, acho que não vai rolar. E aí eu passei, fui trabalhar com a Jane do Bock 2 anos quase. Mas você não perguntou para ela o que ela quis dizer? Não, eu fiquei satisfeita. Falei, bom, acho que é uma coisa boa, vou embora. Aí depois desses musicais, eu fui... Esse do Guarnieri, eu fui prestar porque, por um motivo simples. Os diretores musicais eram o Natan Marques e o Renato Teixeira. E foi muito interessante porque eu tinha uma barreira quase que intransponível, que era um diretor jovem do Rio de Janeiro, ele era o diretor do espetáculo, e todos tinham que primeiro passar por ele. E ele descartava já a turma. Então, e eu já cheguei falando assim, olha, eu queria falar com o diretor. Não, querida, você vai entrar na turma para fazer a prova com o diretor. Eu falei assim, não, eu quero falar pessoalmente com o diretor. Mas algum problema? Eu quero falar com o diretor. Tá, você vai entrar nessa turma. Aí entrava assim, 20 alunos. Aí eu fui lá na frente e falei assim, dá licença, diretor, deixa eu te falar uma coisa, eu sou cantora. Eu não sou atriz. É possível que você vá
perceber que eu tenho dificuldades e deficiências e tal. Mas se você me colocar com o Natan Marques ali, você vai ver que ele vai me escolher. Não, porque eu tinha que ir na certeza. Porque ficava a minha mãe assim, eu não quero ter filha vagabunda na minha cabeça. Isso aqui. Então eu precisava me garantir para no futuro poder virar alguma coisa. E aí eu entrava, aí esse cara fez, não, você vai fazer a prova aqui. Bom, eu acho que eu fiz a arvorezinha, sei lá o que eu fiz, aquele teste. Aí, quando ele ia me separar, eu acho que ele gostou que eu desafiei, né? Que eu o desafiei. Aí ele falou assim, tá bom, vai lá falar com o Natan. Aí eu fui feliz da vida, né? Tinha que entrar de 6. Aí era acho que era a Garota de Ipanema, que ele deixava cada um cantar um pedacinho. Aí eu falei, não, agora eu tenho que caprichar muito, né? Mas era bossa nova, então eu tinha que fazer aquela linha mais, né, mais Nara Leão. Aí eu fiz assim, eu falei, não, mas eu vou cantar melhor que esse pessoal. Os outros eram atores, né, tinham mais timidez. Aí só cruzei a perna. Aí eu cantei a música inteira, ele deixou eu cantar a música inteira. Eu falei, passei. E, de fato, quando terminou, o Natan assim, parabéns, você canta tão bem. Então, ela eu já quero que ela passe, amanhã eu quero ela aqui também. Eu falei, ufa, já passei. Aí tinha o último teste. Então, foi assim que eu fui fazendo, entendeu, Fred? Eu fui cavando, porque o meu pai conhecia muita gente no meio, mas meu pai nunca me apresentou para ninguém. Nem para o meu pai, Silvio, foi uma surpresa quando o Eduardo Gudim me chamou. Meu pai era amigo do Gudim de tomar cerveja. Meu pai nunca falou que tinha uma filha cantora. Sempre foi assim. Você quer, então você vai lá, fazer a provinha e conquistar, porque eu não vou te indicar. O Almir Guineto, que faleceu agora há pouco tempo, o Almir, quando me conheceu, amigo do meu pai de tomar cerveja no Rio de Janeiro, quando meu pai morou lá. O Almir, eu virei para ele e falei assim, Almir, a gente fazendo um show juntos, hein? Aí já tinha coisa de ser, a Fabiana Cosa participar do show do Almir, junto com o Almir. Eu falei, Almir, eu sou filha do Oswaldinho Macu. Pô, seu pai nunca falou nada que tinha uma filha cantora. Pô, não acredito. Então foi assim, várias pessoas do meio foram sabendo que eu... Né, eu não falo isso com nenhum ranço do meu pai, nada. Para mim foi muito bom, porque eu finquei meu pé mesmo de dizer assim, olha, eu vou ser a desbravadora da minha própria história, né? Eu vou imprimir a minha assinatura nas coisas, né? Sem precisar da indicação, né? A minha família nunca a gente teve essa possibilidade, né? E aí eu fui... E o seu primeiro disco? Então, o primeiro disco... Quando você achou que estava pronta para... Quando eu comecei a achar os parceiros. Quando eu encontrei a minha turma, e aí me senti confortável, acolhida, aí eu falei, antes disso, Marcelino de novo virou e falou assim, Fabiana, uma cantora tem que cantar. Não dá para você fazer, aí você faz 5 meses de musical, aí você para. Você tem que cantar. Você tem que gastar essa musculatura. Você precisa, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou arranjar um lugar para eu cantar. Foi quando eu fui para o Ó do Borogodó. E lá, na verdade, essa coisa de começar a ventilar o meu nome foi no Ó do Borogodó, que tem a ver com isso que eu vou falar, quando que eu chego no primeiro disco. Isso já era 2003, eu tinha uma gafieira no Ó do Borogodó que não deu certo, mas eu era cantora, convidada do pessoal da gafieira. Aí não deu certo, nunca encheu aquela gafieira, tal. Aí a Estê, que é a dona do Ó, virou para o João Poleto, saxofonista, e falou assim, João, não vou mais fechar segundas-feiras. Vem aí, monta uma roda de choro, então, vamos... Aí eu falei, eu posso cantar? Fixa, porque a gente rachava o que dava na noite, né, tal. Bom, durante 6 meses eu cantei praticamente para os funcionários da casa. Eu cantava para nós, da mesa, e para os funcionários. Mas eu cantava com tanta determinação, com tanto afinco, sabendo que ali ia ser uma escola fundamental para mim. E aí eu começava a cantar, assim, 10h30 da noite, eu parava às 3h da manhã. Cantava tudo que eu gostava. Um belo dia, aí tem uma historinha que é engraçada. A rua do Ó do Borogodó
tinha um prostíbulo do lado do O. Tem ainda, eu acho, né? Não sei. Não tem mais não, né? Aí eu entrava na rua e estava lotado de carro. Aí eu tinha esperança de que era no O, né? Eu falei assim, nossa, hoje acho que está lotado. Nossa, que bom, né? Aí eu vinha com a minha pastinha a pé, eu chegava, olhava, passava pelo vidro assim, tava o Alê do caixa, o Dani. Eu falei, bom, vamos lá, Fabiana, foco lá, você vai cantar, você tem que cantar. Aí eu entrava, cantava, era delicioso, porque a gente cantava todo mundo assim, meio equipe, assim, sabe? Todo mundo meio em roda. Então era muito tranquilo. 6 meses assim, 10 pessoas, 15, 30. Quando era 30, eu falava, tem um aniversário, não é possível. Um belo dia, eu entro na rua, lotada, a rua de cá. Falei, porra, esse puteiro dá mais dinheiro do que ficar cantando no O do Borogodó, né? E tinha uma fila na porta do O. E, de fato, os carros que estavam estacionados na rua eram carros de pessoas que estavam indo no O do Borogodó. Era uma segunda-feira. No domingo, o Luiz Nassif, jornalista, tinha feito uma matéria na coluna dele a meu respeito. Músico. Aí bombou. Que aí ele falou, nasceu agora na Vila Madalena, tem uma mulher que vocês têm que conhecer. Aí eu não sabia de nada, eu cheguei no O, as pessoas assim, você viu o que o Nassif falou de você? Eu falei, não vi nada. Não, acho que é por isso que lotou. E tinha tanta gente que teve que chamar mais gente para trabalhar no bar e tal. Eu falei assim, gente, que espetáculo, né? As pessoas vieram, finalmente. E aí eu lembro que assim, eu já tinha um jeito do jeito que eu fazia, eu segui fazendo. Eu chegava com as minhas pastas, abria, aí era muito engraçado, porque aí lotou sempre. De lá para frente, a temporada que eu fiz lá, que foi quase um ano, lotou sempre. E eu abria cantando Samba é Meu Dom, do Wilson das Neves e do Paulo César Pinheiro. E era muito divertido, porque as pessoas começaram a se acostumar. Toda segunda eu fazia isso. E quem chegava na segunda entrada, falava, pô, você já cantou Samba é Meu Dom? Pelo amor de Deus, canta de novo, canta de novo. E aí eu cantava no início e cantava no fim. E aí, quando eu fui fazer o primeiro disco, o disco chama o Samba é Meu Dom, por conta dessa história, dessa minha experiência lá no O, né? E que foi muito importante. E que até hoje eu falo que tem uma série de... Hoje eu estava falando isso para o meu terapeuta, eu falei, Marcos, quando as pessoas começam a escrever para você dizendo que você que você é uma referência delas, acho que eu passei já de uma certa idade, né, que eu já não sou mais tão jovem, né, eu acho. Aí ele deu risada, assim, porque agora tem as cantoras que são de 1,5 geração antes de mim, porque eu sou da geração da Mônica, a Moniquinha que estudou com a Mônica Salmazo, tal. Mônica é mais velha do que eu, 6 anos, mas a gente é a mesma geração. Agora, tem uma moçada de 25 que fala que eu sou referência, que, pô, eu escuto seus discos. Aí é engraçado, porque tem uma coisa hoje de começar a olhar também para a música como não só como a experiência de estar no palco, mas como a experiência de compartilhar o conhecimento que eu venho obtendo nesses anos. E que aí eu acho que chega um momento da vida da gente que a gente vira um pouco mesmo esse professor, não quero me colocar aqui como professora porque eu estou diante dos meus masters, mas eu acho que você acaba virando um pouco essa figura que também tem um pouco o que dizer, porque acumulou um tanto de conhecimento e hoje eu comecei a dar aula, né? Assim, eu dou aula, mas só coletiva. Isso é uma coisa também interessante. Tem muita gente que me pede aula individual de canto e eu não sei fazer isso, porque o meu entendimento de educação não é individualizado. Então, eu não consigo dar aula individual, eu não dou. Eu posso estar, inclusive, na maior pindaíba, eu não aceito aluno. É muito curioso. Eu já passei... Tem amigas minhas que super agradecem, elas têm um monte de aluno, porque eu não dou aula individual, eu só dou aula coletiva, porque é no coletivo que eu acredito que as suas dificuldades, elas, às vezes, estão no corpo do outro também. Porque o cantar não é a laringe. Isso também é uma outra questão e que eu acho que agora eu devo voltar para a PUC para fazer o mestrado e que é um mestrado
Pelo menos eu ouvi isso semana passada da professora doutora, não sei se ela me enganou, mas ela falou que o meu projeto era muito bom. Que, na verdade, tem a ver com um trabalho de uma professora que eu demorei muitos anos para conseguir estudar com ela, porque ela mora em Paris, e a minha primeira professora de teatro disse para mim assim um dia: Fabiana, no dia que você estudar com a Linda Wise, a sua voz vai mudar, a sua cabeça vai mudar, o seu corpo vai mudar, a sua expressão. E eu nunca esqueci. Em 2013, eu fui para Paris, marquei um café com a Linda Wise, conversei com ela em inglês, e eu lembro que no café eu chorei muito. Coitada, a mulher nem me conhecia. Eu chorava, olhava para ela. Eu chorava, porque eu falava, cara, é um privilégio eu tendo o histórico que eu tenho, saindo de uma família de pessoas que mal conseguiram estudar, à exceção dos meus pais. Mas minhas avós, que é uma geração que é muito perto, que minha avó que me criou, minha avó não estudou. Pô, eu estou em Paris falando para uma mulher que é a mestra de voz, uma das de Paris, que eu quero estudar com ela. Aí ela fala assim para mim, e ela fala super assim, I'm so sorry, but you have to go to the south of France to study with me. Quer dizer, dificultava um pouquinho, né? Não bastava chegar em Paris, cheguei para o sul da França para estudar com a mulher, porque era lá que era o espaço e tal. Eu falei assim, tá bom. Aí eu parcelei a minha passagem, Silvia, eu não sei nem se eu estou pagando ainda a passagem, o curso. Enfim, em 2014 eu falei, eu vou para a França, eu vou estudar com a Linda Wise. E eu fui. E, de fato, a Linda Wise mudou a minha voz e mudou a minha forma de me expressar e de entender também essa voz, né? Essa voz não como um espaço só físico, mas como um lugar do sonho, das possibilidades, do gesto político que é cantar, né? Da importância que é e do quão cuidadoso precisa ser quem tem a voz, quem fala, o que fala, por que fala, né? Então é isso que hoje eu quero estudar e para além de tudo isso, a Linda é uma figura onde a voz não é para os cantores, a voz é para qualquer um que queira. Isso foi a coisa mais... E isso me remeteu muito à equipe, porque é o espaço em que todos podem, né? É a voz na sua subjetividade, ela não enquadra, Gracinha, a sua voz dentro do piano, não. O que você quer dizer? Ela vem de uma educação e de uma formação de um grande cara chamado Roy Hart, que foi um terapeuta e foi um ator, diretor de teatro, que montou um grupo na década de 70. O grupo tinha terapeutas, psicólogos, professores, dona de casa, não era um grupo de atores ou de cantores, era um grupo de pessoas que queria investigar essa coisa maravilhosa e misteriosa que é a voz humana. E aí a Linda me conta que eles escutaram o trabalho que eles faziam durante muito tempo, era um trabalho de escuta. Eles escutavam as vozes e ligavam essas vozes ao psicológico dessa pessoa. Então é um trabalho absolutamente... É muito lindo você ver as pessoas na sala com ela, quando a pessoa chega cantando... Eu tenho estudado com ela agora, já faz... Eu estou indo para a França agora de novo para estudar, mas ela já faz 6 cursos que eu estudo. Ela pega uma pessoa que está cantando assim, sei lá... É Zambi na noite, é Zambi, chega de... Ela não olha, não é que ela não fica olhando, criticando a pessoa, ela abaixa a cabeça e escuta. E ela fala, ok.
essa melodia, às vezes ela fala em francês, ela fala, essa melodia me passa um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Qual é esse lugar em você? Aí o que ela faz para a pessoa chegar nesse lugar é uma coisa, é uma esperança, uma coisa impressionante, que é a técnica que eu estou estudando para poder virar essa pessoa que vai, como ela fala, dar prosseguimento nessas coisas aqui e tal. E uma das pessoas, né? Porque tem uma grande cantora, amiga minha chilena, que vocês viram, né? Já chilena, né? Cantando, que é cria da Linda Wise há mais de 10 anos. É impressionante o trabalho que ela faz. E a escuta é absolutamente amorosa, absolutamente afetiva, a ponto de, às vezes, falar, ok, não faça nada. Não precisa fazer nada, está tudo bem. Quando tem processos que ela identifica que são marcados por muita repressão ou muito trauma e tudo, porque tudo é pelo corpo. Tudo passa pela ideia da corporeidade. Por isso que quando você falou no começo, né, que eu estudei muito, porque essa questão do corpo é muito interessante. Eu não vou ficar falando disso porque vai parecer que, mas só para concluir, o que canta, o que se expressa é o corpo, né? Essa é a voz. É isso que mudou. Porque eu também venho de uma escola mais clássica do canto. Chega na aula, professor de canto, você tem o piano, e aí você toca, e tudo tal, o professor faz milhares de escalas, você fica naquela ginástica que você acha que realmente seu aparelho fonador tem que estar super em dia. Não. Uma vez eu lembro que eu passei por uma situação muito difícil pessoal há 2 anos, e eu cheguei num concerto, por acaso a Mônica estava também, a Mônica ficou doente, e ela que ia cantar Beatriz, né, Beatriz, e a Mônica ficou doente, teve que pedir uma carta para o otorrino, não foi, era no Auditório Ibirapuera, o maestro vira para mim e falou assim, Fabiana, por favor, vai ensaiar com o pianista italiano, que é você quem vai fazer. E eu estava completamente destruída, enfim, estava muito machucada, e eu falei, eu não tenho a menor condição de cantar Beatriz. Eu já estou aqui por um milagre. Ele assim, não, é você quem tem que fazer. E essa chilena, que é assistente da minha professora, estava no concerto também. E aí eu cantava assim, olha, será que ela é moça? E tentava segurar, né, cobrir. Será que ela é triste? Será que é o contrário? Cobrindo como você aprende na técnica. Aí essa chilena olhou para mim, esperou passar, passava um. Aí na hora da passagem quebrava a voz. Eu falei, meu Deus, vai ser um desastre. Aí a chilena só fez assim, me chamou num canto, falou assim, Fabi, não adianta você tentar disfarçar a sua dor. E esse não é o lugar do cantar. Cante nesse buraco que você tem hoje. Esse é o lugar do canto, hoje, para você. Eu falei, Anne, eu não sei fazer isso. Ela falou assim, você sabe. Bom, foi uma crise de choro no auditório. Eu cantei, fiquei liberta, porque eu consegui cantar naquele lugar. Era tudo que eu tinha. Isso para dizer desse canto verdadeiro, dessa coisa que é humanizada. Porque a coisa que mais tem, inclusive nesses musicais hoje, né? A gente não consegue nem identificar quem é quem são as vozes, porque são todas muito iguais. E é um sofrimento também para quem trabalha, para quem tem que se enquadrar. É um sofrimento, porque a minha voz não é igual à da Bia, que não é igual à da Lu, que não é igual à da Alsônia, e nunca vai ser. Mesmo nós sendo classificadas como mezzo-sopranos, ou sopranos coloratura, ou sei lá o que quer que seja. Ou seja, e isso tem muito a ver com esse lugar do equipe, porque não, você é único. Você é único. Então eu quero trabalhar essa singularidade, né? Dá trabalho, porque primeiro você precisa se despir de tudo que a gente compra por aí, né?
de falar, ah, não, eu vou comprar isso, vou vestir, eu também sou isso. Não, né? Mas acho que foi assim que eu fui para a música e hoje é assim que eu tô. Minha mãe não pega mais tanto no meu pé. Agora minha mãe fala assim, Fred, esse ano ela falou assim, foi muito divertido. Eu liguei para ela para reclamar que a crise está muito dura, porque, poxa vida, a gente tem tantos artistas que estão sofrendo, porque eu tenho os amigos, está todo mundo, não tem trabalho. Aí eu falei, mãe, está muito difícil. Ela assim, Fabiana, faz 20 anos que você faz isso, você já não sabe que é assim? É assim, daqui a pouco melhora. Sempre melhorou. Você sempre depois conseguiu trabalhar. Aí eu falei assim, puxa, há 20 anos, ela fazia, Fabiana, acorda, levantava a veneziana, abria a janela. Aí hoje ela fala assim, relaxa, vai ficar desempregada 3 meses. É sempre assim. Ela fala para mim, todo ano é a mesma história. Em relação à escola, eu fico pensando 2 coisas. Isso que você está falando da voz, se um dia você se animasse, você poderia dar uma oficina para a gente. Porque o professor trabalha com a voz. Claro. E tudo isso que você está falando, que a voz revela, é constitutiva do corpo, das emoções. E a outra coisa, quando você junta esse trio que é ser mulher e feminista, ser negra e ser sambista, né? Como é que pode dialogar mais a escola com essas 3 vertentes? O que você acha? Eu acho que quando a escola convive primeiro com essas 3 vertentes, com a mulher negra, com o samba, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o ano passado a formatura, né? O Nelson trouxe uma série de elementos da cultura negra para dentro do colégio, né? E convidou, porque a gente só consegue, eu acho que, trazer o outro se o outro se sente convidado à vontade, se o outro tem espaço para ele poder chegar, né? O discurso não pode ser de cima para baixo, desse jeito. Não, olha, eu faço isso. Se você quer saber, se você tem interesse em me ouvir, eu posso falar. Se você não quiser me ouvir, também eu te respeito. Não precisa, né? Então, eu acho que tem... Não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso, Silvio, mas eu acho que trazer esses elementos para a escola talvez começar por observar quais são as questões que os meninos levantam nessas 3 dimensões. Na dimensão do feminino, na dimensão da questão afrodescendente, né? E tudo que está em torno disso, quer dizer, não só as expressões culturais, mas talvez até os próprios conhecimentos, porque se a gente vai para uma história de quase 10 mil anos, a gente já tinha cidades na África constituídas em termos de engenharia, a agricultura já muito desenvolvida. Será que eles sabem dessa história? Né? Será que essa história também não pode ser interessante para eles? Né? E aí, da questão do negro, tem negros no equipe, né? Eu acho que a gente passa a entender, porque a gente está falando da questão do negro, que você falou, né? Você negra, sambista, quando a gente dá voz para essas pessoas, né? Há pouco tempo, eu tenho sido convidada, às vezes, para fazer parte de mesa, de debate, de não sei o quê. E quando eu me sinto confortável, eu vou. Quando não, quando eu acho que eu não tenho o que contribuir, eu não vou, né? Mas, há pouco tempo, teve uma discussão entre eu, a Didi Couto, da TV Cultura, a minha produtora e mais umas pessoas, porque o ano passado nós fizemos parte, o SESI montou uma mesa de discussão com o Martinho da Vila. Então, era Didi, Martinho e eu. Bom, depois desse dia eu achei que o Martinho nunca mais fosse olhar na minha cara, porque eu fui muito incisiva, fui muito dura com ele, não com ele pessoalmente, falei muito respeitosamente, mas com o posicionamento dele em relação aos sambistas e a questão da escola de samba em si, que eu também tenho um posicionamento, né, que assim, acabou, né, o carnaval, essa coisa, essa espetacularização da escola de samba, essa coisa super comercial, tirou as pessoas da escola de samba. As pessoas que constituem uma escola de samba não estão mais na escola, nas escolas, a maioria das escolas, né? Mas isso vem, né, uma outra discussão. Então,
A questão é, também me fizeram, a gente entrou nesse debate, quem deveria estar na mesa para falar, né? Isso é sempre, quando a gente fala de negritude, a gente sempre procura pensadores brancos, né, para falar a respeito da questão, ou muitas vezes são eles que são os interlocutores da questão e tudo mais. Eu prefiro pensar que essa mesa pode estar composta misturada, mas que é fundamental você ter representantes negros falando, porque senão esse discurso ele fica frágil, né? Uma coisa é eu falar, é eu sentar com o Nelson e a gente sentar e falar assim, Nelson, como é que foi a tua infância e a tua relação com a escola, com os teus colegas na escola? Outra coisa é perguntar pro Paulão, o Paulão, que foi meu professor também do vôlei, que são 2 professores que eu tive no mesmo período. São experiências muito diferentes, né? E então eu acho que um primeiro caminho é quais são as questões que incomodam ou que afetam, porque aí é bom de pensar, mais do que o incômodo, mas o afeto. O que afeta você? Os meninos, o que afeta você, menino de 8ª série? No que você pensa quando a gente está falando da mulher? O que é representativo da mulher para você? Aí não sei o que ele vai responder. A relação dele com a mãe, ele vai lembrar de alguma coisa, que ele viu uma situação na rua, a mulher sendo maltratada. Enfim, a partir daí, eu acho que, né, vocês que são super educadores, aí acho que dá para pescar, né? Eu, nesse trabalho que eu estou começando a fazer, eu fiz a preparação vocal do elenco que você foi assistir, e ali, Silvio, tinha uma coisa muito interessante. Eu não sei se você lembra o menino que fazia o Noel, que também era o estudante, né, junto com o Gero. A peça, vocês viram também, então tinha um estudante e um operário, a peça se passava na noite do golpe de 1964. O Vitor Mendes, que também é um dos autores da peça, eu fui convidada só para interpretar a Clementina, Quando eu percebi que existia, primeiro, que não tinha dinheiro para contratar um preparador vocal. Segundo, que contratar um preparador vocal, muitas vezes, e eu sei porque eu já participei desses processos, é pior do que se não tivesse um preparador vocal. Por quê? Eu não estou julgando os colegas, mas é que existe uma coisa de homogeneizar o trabalho. Então, aí você pega e fala assim, então, querida, mas aqui o trabalho precisa 1 mês, né? Então, vai para o fundo, porque você tem dificuldade melódica. Fica lá no fundo. Você é mais afinado, vem para cá. E aí você vai, na verdade, você não cria o grupo, você exclui, você quebra o grupo. Então, o que eu fiz desde o início? Eu percebi que o Vitor é um ator que tem um corpo inteligente, porque ele tem um trabalho corporal forte. Então, eu trabalhava com o Vitor para ele chegar na música do Noel pelo próprio corpo dele e pelo que a personagem dele precisava dizer e as intenções da personagem. Porque quando você trabalha com intenção, você trabalha com emoção, né, e sensação. Então, por exemplo, ele tinha que fazer... É uma coisa que eu contei até para essa minha professora, Linda Wise, até para ela me orientar. Eu falei, olha, inventei um negócio que eu acho que você... Ela falou assim, o que você fez? Eu falei, então, eu tinha que trabalhar com um ator que ele tinha que fazer uma escala descendente. Por exemplo. Para uma pessoa que não tem o hábito e não tem a prática do cantar, e no caso dele, que tinha uma dificuldade melódica, Zé, de acertar nota, era muito mais difícil. Aí eu falei, como é que ele vai entender isso sem eu pegar no piano? Porque o piano é limitador, o piano é o general que chega na sala de aula. Puta, chegou o piano. Ai. Não, você vai dar aula de canto, você começa assim, sei lá, bi, 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 bi. O cantor não olha, ele não pensa, eu dou todas as imagens, Tá, ele está todo posicionado, entendeu o movimento disso, daquilo, a direção do som, tal. Você chega com o piano, ele... Bi, 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 bi. Esquece.
É o que acontece. Por quê? Porque aí você enquadra. Né? Olha, tem que fazer. E você tem que dar esse resultado. Não, então não é isso. É isso que eu estou tentando também descobrir. Como que eu vou trabalhar? Bom, com o Vitor Mendes, para dar um exemplo, o Vitor precisava fazer essa coisa assim. Tinha uma música do Noah que ele cantava assim: malandro é palavra derrotista que só serve para tirar todo o valor do sambista. Pô, cheio de meio tom, difícil, não é uma coisa fácil. Falando do ponto de vista técnico-musical, para quem não tem hábito de cantar, difícil. Como é que eu vou fazer isso com ele? Pus ele encostado na parede. Falei assim, encostei na parede. Não, mas encosta que nem malandro. Descansa o corpo na parede. Aí ele encostou, Nelson. Aí eu falava assim para ele, assim, fala o texto para mim. Aí ele, malandro é palavra... Não, você não vai falar o texto assim, você não está assim. Malandro é palavra derrotista, não sei, você fala, você está aqui. Agora você vai assim, pô, malandro é palavra derrotista, pô. Assim. Quer dizer, eu fui trazendo para a fala dele o jeito que o corpo dele precisava se adequar. Pô, ele cantou. Malandro é a palavra derrotista. Depois eu ponho no lugar. Isso é o mais fácil. O mais difícil é fazer com que o corpo dele entenda que lugar é esse que tem que estar na cena. Onde é que está essa voz? Onde é que ressoa? Onde é que você sente? É aqui mesmo. Aí eu entro com a nota. Porque aí ele já entendeu. O corpo já gravou a memória, acabou. Né? Eu estava lendo um cara, Silvio, que é um terapeuta francês e tal, e ele diz assim que quando a gente está magoado, por exemplo, e você fala assim, eu vou perdoar uma pessoa, Sônia. Aí você fala, você perdoa a pessoa com a cabeça e com o coração. Você sinceramente pode conseguir isso, mas o seu corpo fica marcado para sempre. Demora muito mais tempo para o corpo se livrar do trauma. Então, poxa, pensando no oposto, quer dizer, se o corpo é tão inteligente a ponto de gravar, se tem a memória muscular, é na memória muscular que eu vou trabalhar o cara. Eu tive agora em Belo Horizonte trabalhando fui convidada para fazer uma preparação vocal lá de um grupo de atrizes negras, só cantoras, compositoras negras. Outra questão, né? Que aí tinha coisa delas mostrarem que elas podem, a gente colocar num outro lugar. E eu fiquei muito feliz porque eu fui trabalhar com a Grace Passot, que é uma super atriz, está despontando aí como uma das grandes atrizes contemporâneas, negra. Bom, o que eu precisava fazer ali? Eu olhava aquelas meninas, eu falava, primeiro, são elas que vão me dar, não sou eu. São elas que vão dizer. Eu tenho que cutucar para ver o que vai sair. Mas são elas que vão me dar o caminho. Aí tinha exercício que funcionava para uma, mas para outra não respondia. Aí eu rebolei um pouco, Fred, porque eu falava, caramba, como é que eu vou trazer? Aí eu lembro de uma que era exatamente a Manu que falava que a Manu é percussionista, toca tudo, mas a Manu tinha mais dificuldade de cantar. Então, ela no grupo era aqui, não, a Manu vai tocar tambor, não precisa cantar, ela toca tambor. Mas o trabalho era para todas cantarem. E ela tinha que cantar uma música, elas mesmas compõem e elas são super jovens. Aí ela fez uma música que era assim, como é que é? Eu vou sair de roupa preta, que é minha pele, quer minha pele. Ela fazia, o refrão era esse. Eu vou sair de roupa preta, quer minha pele, quer minha pele. Ela cantando a primeira vez para mim assim. Eu vou sair de roupa preta, quer minha pele, quer minha pele. Nem o que é a minha pele, do quer minha pele, eu não entendia. Então, aí eu voltei para trás e falei, fala para mim o que você está dizendo. Muitos trabalhos. Aí ela disse, aí a gente foi avançando, aí eu falei, Manu, do que você fala? Por que você fez essa música? Aí ela me explica. Não, porque eu acho que sim, né? Aí também tem o olhar que já é para o chão, porque tem um lugar muito introjetado da menina negra que foi abusada. Não, porque eu acho que a gente...
porque é isso, acho que a gente tem que se afirmar e tal. Eu falei, então, esse braço que você está me dando, é isso, tal, isso tem que vir para cá. Esse lugar aqui, ele tem que estar aqui. Vamos tentar. Fala para mim que você vai sair de roupa preta. Se você quer a minha pele, fala para mim. Eu vou sair de roupa... Ok, não dá, não tem problema. Aí eu peguei, vem cá, Bia. Isso já é técnica da professora. Só um pouquinho. Eu precisava que essa voz viesse. Então, eu punha a mãozinha assim para mim. Não vou te empurrar, Manu. Aí eu falava assim para ela, Manu, eu sou essa sociedade que não deixa você ser quem você quer ser. Então você tem que me empurrar. E ela empurrou. E ela vinha, ela fazia assim. Eu falo assim, você tem que passar, eu não vou deixar você passar, mas você vai ter que passar. Aí ela começou a fazer assim, eu vou sair, eu empurrando ela. Eu falei assim, você tem que vencer. E ela vinha, Silvio. Aí ela, eu vou sair de roupa preta! Quer minha pele? Quer minha pele? No corpo, desculpa. De arrepiar, hein? No corpo dela, mas você fazendo assim, você vai falar assim, nossa, mas aí a minha laringe... Não, não é a minha laringe. O corpo dela, do ponto de se tivesse um professor de corpo aqui, eu ia aproveitar para abusar dele para ele explicar, porque essa posição, eu já tô apoiada em termos de musculatura. O que eu preciso é que ela traga um outro lugar, que é o sentido disso, para a fala, para que isso tenha gesto. No dia do espetáculo, da pré-estreia, eu estava em Belo Horizonte. Agora me arrepiei. A cena que foi aplaudida foi a cena dela. A cena aplaudida foi a cena dela, que ela não esperava. E ela tinha que começar deitada. A direção, a Grace pôs ela deitada, então ela começava se contorcendo. E eu, no trabalho, ao longo do trabalho, depois da decisão do diretor, eu falei, aproveita que você está se contorcendo. Aproveita essa musculatura, porque quando esse canto vier, quer dizer, se você contrai e depois você expulsa, né, você liberta esse cantar. E aí tinha a questão da nota, Zé, e tudo, mas eu vou dizer para vocês, eu ainda não sei teorizar as coisas que eu estou estudando, mas dá tudo certo. Quando o cara está na conexão, dá tudo certo. E aí ela se contorceu, e eu assim, né? Eu lá atrás parecia mãe de noiva, né? Eu assim, minha Nossa Senhora, vai, Manu. Eu estava contorcendo, eu já estava assim, eu vou sair. E foi tão bonito, porque ela se contorceu trazendo o pano, que ela tinha que se enrolar num pano. E aí ela, eu vou sair de roupa preta, quer minha pele, quer minha... E quando ela veio trazer a música, já assim, ela dançava uma coisa meio rap, assim, ela fazia meio assim. Eu falei, então é isso que você tem que fazer. Não é, eu vou sair, não é esse lugar. É esse lugar que você conhece melhor do que eu, melhor do que todo mundo. Né? E foi lindo, foi assim, acho que é isso. Você fazer um papel chato que é começar a encerrar. Mas eu venho dar aula, Silvio, quando vocês quiserem, só falar, eu venho aqui. Claro, amada. Eu quero ficar do ladinho dela, mostrar uma coisa. Agradecer profundamente. Acho que todo mundo está aqui, está muito encantado, né? E como você é uma professora, você nos instigou a todos, mobilizou a todos, nos sensibilizou a todos e nos convidou. Isso é que é ser professora. Aliás, a aula mais bonita da minha vida, eu com 72 anos, eu assisti com você. Há 2 anos, no Sesc Pinheiros, você deu uma aula no Dia Nacional da Consciência Negra. Você deu uma aula de cidadania, que eu nunca vi igual. Nunca vi. Eu tive aula com grandes sociólogos, né, com tanta gente. Você deu essa aula. Porque ela é uma pesquisadora.
Ela descobre pessoas de um talento e pessoas que estão escondidas. Eu não sei como é que ela faz isso. Então, o lado dela jornalista está lá. O lado dela de docência está lá. De pesquisadora está lá. O Fredinho falou, uma estudiosa ela é. Pessoas incríveis que ela trouxe. Bom, hoje, aliás, você foi trazendo coisas aqui, Fabianinha, que me remeteram aos 50 anos da equipe. Ela falou, inclusive, de pessoas que todas têm ligação com a gente. Que Eu só linda. deixei de falar do Você Gilson falou- Pedro, né? Ah, GPT. Mas depois eu vou contar. Mas assim, você falou da Escobar, né? Os filhos são nossos alunos, Luiz Nassif, a Lordeca foi nossa aluna, Renato Teixeira, os filhos são nossos alunos. Você falou também do Guarnieri, também os meninos foram... O Flavinho, a Mariana. Flavinho, que pecado. É. Né, filho? É. Enfim, tudo isso. Aí, hoje à tarde, eu queria ver um jeito de te receber. Eu disse, não sei. Eu sempre me preparei na vida para receber pessoa que a gente ama. Não é assim que a gente... Aí, eu peguei e fui atrás da tua pastinha. Você é nossa aluna. Zé, agora eu vou saber se você falou a verdade, se você mentiu. Ela não Se eu fui teve. mal em matemática. Você nunca deu um C. Eu não sei quem foi professor de História Geral que deu um C para ela. História Geral. Acho que a Renata. Aquela que entrega, acho que foi a Renata. E aí eu fui. Você é nossa aluna 10.838. A nossa pastilha. Aí vi tua carinha aqui. Vi outra vez aqui, ó. Eu fiquei com muita vontade. Eu falei, é um jeito de eu receber, não é? Aí, filhinha, um trabalho interessante você fez de filosofia, porque eu acho que uma etapa não tinha filosofia, você teve que fazer uma pequena adaptação. Foi. Ela já falava em socialização, em politização, compartilhamento de conhecimento, e dizia, por que esse poder? Você já conheceu, você era uma menininha. Uma menininha, filha. Está aqui um pouquinho da sua vida. É o jeito que eu fiz, carinhoso. Você, olha que letrinha linda. Olha que bonito que você fez, ó. Ai, Ó, gente. tua provinha, um A, assim, enorme, de filosofia. Quem que Olha, era meu impressões professor de sobre o que é ideologia. Uma coisa bonita, bem feita. Hobbes e Rousseau. Hobbes, você deu, era uma mitidez. Gente. Enfim, meu amor, claro que amanhã eu tenho que devolver para o Zé Roberto. É o sonho. Mas tem que me devolver, hein? Então, olha aí que bonito que você fez. Olha, Aqui a minha turma também Olha lá, era... toda A Marininha estava no grupo, eu, a Eva, Evita. Evita, Evita. claro. Evita. A Lu, quem que era a Lu, não sei qual Lu. O Maurício, Maíra. Maurício Maíra. O Lu Bergamaschi. É. Ai, gente. Aqui. Era um carinho pequeno. Mas, filhinha, Afe Maria. obrigada pela generosidade de ter se trazido tão intensamente, de um jeito tão completo, não é? E de um jeito tão amoroso como você é. Então, a sua fala teve muita reflexão, filhinha, mas muito poema, muita poesia no que você traz. Não é você que ensina isso pra gente. E o olhar que você tem para os seus músicos, das coisas mais bonitas do show. O jeito que ela olha. Tudo que ela, o olhar, você falou muito olhar aqui. Filhinho, o olhar é coisa de educador. Tá vendo? É, você falou em escuta silêncio, o olhar. e falou em olhar. Essa Olhar coisa isso. do olhar é tão importante, né? Porque quando a gente... Eu tive uma grande professora de canto que pedia para eu olhar para onde eu colocava, onde eu mandava a nota. Ela dizia que eu tinha que olhar. E depois, com um grande músico, eu aprendi, ele dizia uma coisa muito linda, ele falou assim, Fabiana, não basta cantar a nota, você precisa amar a nota antes de cantar. Então, ame a nota e depois você canta a nota, né? Eu acho que esse lugar do samba, Silvio, que você falou, como é que a gente traz o samba na escola, né? O Noel dizia que não é na escola que a gente aprende samba. Eu, de fato, aprendi o samba dentro da casa do meu pai, da minha avó, né? E nas rodas, nos botequins que eu rodei com meu pai, que eu tenho lembrança. Mas tinha uma coisa que eu aprendi desde pequena, que era escutar.
Eu chegava nas rodas com meu pai falava assim, olha, presta atenção agora. E quando ele pedia para eu prestar atenção, era sempre os mais velhos que iam cantar. Que é a questão da hierarquia, né? Então, escuta, ó, mestre Didi chegou. Mestre Didi chegou? Fica escutando o mestre Didi, né? Porque tem um cara do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é um pensador contemporâneo, né, que é o Luiz Antônio Simas, estudioso de samba, faz os livros agora com Ney Lopes e tal. O Luiz Antônio fala das frestas da cultura. E eu gosto de usar essa palavra que ele usa para falar da cultura, para pensar que o aprendizado também é nas frestas, é nas horinhas de descanso, como dizia o Guimarães, né? Então, é na chegada da escola com o abraço da Alsônia, é na aula do Zé, quando o Zé interrompe a aula para falar de algum músico, alguma canção, né? É na aula do Antônio, quando a gente ficava... Antônio, olha, é o seguinte, essa questão da geografia, da política, e parava, discutia política dentro da sala de aula, né? E transpunha a política para dentro da sala de aula, né? Não a política só da história política, mas qual era a nossa política em termos de alunos e de comportamento. Eu lembro muito, você falava muito isso quando você estava de saco cheio, que a gente aprontava. Pô, quer dizer, você trazia isso, quer dizer, também esse é o lugar da discussão, né? Então, é o Nelson, quando naquelas aulas de educação física, uma vez eu passei na aula do Nelson, nunca esqueci, Nelson. Os caras fazendo flexão de braço, e tinha uns que estavam fazendo corpo mole, o Nelson vendo os caras de corpo mole, mas tinha os meninos fazendo sério. E o Nelson já tinha começado a contar. 1, 2, pô, vai... E os caras assim, pô, Nelson, estamos no quinto. Vou voltar no 1, 2, os caras fazendo 15 vezes mais do que os outros. Aí os caras assim, pô, Nelson, não tô aguentando. Cala a boca. 1, vou ficar no 1. Pô, e ninguém deixava a aula do Nelson. Né, assim, o Gilson Pedro, quando chegou da França uma vez, e eu fiquei tão encantada com essa aula que eu nunca esqueci. Ele foi falar do Michelangelo, mas o Gilson preparou, ele pôs os tapetes, espalhou as folhas que ele trazia do outono, ia começar o outono na França, ele ia correr nos parques, então ele recolheu as folhas, pôs na mala, ele pôs as folhas todas no chão, ele trouxe um vaso, colocou um vinho e sentou todo mundo, a gente foi chegando, fazia um mês que ele não estava dando aula, e aí ele chegou, então ele abraçava todo mundo e tal, e a gente chegou, sentou em roda, o Gilson falou assim, eu lembro, eu estava perto do Digão, pega esse vinho, cada um dá um golinho no vinho. Então, todo mundo, segundo ano, todo mundo deu um golinho no vinho. Foi passando o jarro. Um golinho. Um golinho. Aí foi dando, e aí o Gilson começou a falar que o outono na França era da cor das folhas que estavam no chão. E daí ele foi chegar na pintura do Michelangelo, porque ele foi falar das cores do Michelangelo, dos quadros do Michelangelo, das formas. Assim, isso é uma esperança. Uma educação dessa forma é uma esperança para o mundo que a gente deseja que as pessoas possam se olhar sem ter ódio, né? As pessoas possam olhar e respeitar, porque você gosta de usar vermelho e eu branco, e mesmo que a nossa posição política seja diferente, eu não preciso odiar você, nem você me odiar. Né? Então, amor, vida longa então, para a equipe. Só para fechar, é assim, para você.
meu Deus, que difícil. Pô, Zé, você podia ter trazido a viola, né? Eu nunca trago. Rápido, rápido, Antônio. Eu não sei. É muito... Tem muitas coisas, né? Seria o Samba é Meu Dom? Tem o Samba é Meu Dom. Vou cantar um pedacinho do Samba é Meu Dom, que é bonito. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de parte do alto. E o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba, vendo samba de pé no chão. No camisa, escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão, com Roberto Silva. Acho que eu não consigo. Cósmico ético, olhos que olham